Fala galera, mais uma aula aqui de economia industrial, continuando o tema aqui de localização industrial, polarização e regionalização. Nessa aula aqui a gente vai falar de industrialização e regionalização. Então a gente começa aí fazendo uma breve introdução ao dizer que quando a gente introduz esse enfoque espacial na análise da economia industrial, embora persistam algumas implicações ali mencionadas, são introduzidas concomitantemente novas variáveis ao problema. E esse negócio começa a ser introduzido ali a partir da década de 50, né? Como a gente viu, o próprio Perroux ali escreveu o trabalho dele em 55, né? E esses trabalhos eles visam normalmente mostrar que os impactos espacialmente diferenciados do comportamento econômico das atividades produtivas, né? Existem políticas de incentivo ou estabilizadoras, né? E isso começa a ser colocado em pauta. E aí tem um cara que é importante também nessa literatura, que é o Boudeville, e que ele fala aqui sobre alguns conceitos de espaço e de região. E ele vai dizer que as implicações da regionalização econômica da produção, que vinham sendo discutidas por estudiosos de várias áreas de especialização, como geógrafos, arquitetos, economistas, entre outros, né, e acaba entrando também nessa onda aí de trabalhar na parte da economia industrial. E aí Boudeville caracteriza o espaço econômico como um espaço concreto, material e humano, sendo uma realidade técnica, comercial, monetária e política localizada. O espaço geográfico vai ser determinado pelo solo, pelo clima, pela paisagem humanizada e o espaço matemático. Também ele envolve ali a noção mais abstrata e que define as relações técnicas existentes entre as atividades, né, independentes da localização. E aí tem um outro camarada aqui que vai dizer algumas ponderações em relação a isso, que é o Coragiol, né? Não sei se é assim a pronúncia correta dele, mas ele vai dizer que o espaço ele é uma determinação constituída e inseparável de coisas físicas e processos, né? Ou seja, eles têm relações ali entrelaçadas que a gente não pode separar da nossa análise. E a especialidade, a manifestação física dos objetos de diferentes naturezas, sejam físicos, orgânicos ou puramente sociais, que se articulam em uma formação complexa real que permeada de determinantes de diferentes ordens de realidade, né? Sejam as ordens ali políticas, econômicas, sociais ou culturais. E aí, a partir disso, a noção de região ela é deduzida como se constituindo de espaços econômicos contíguos, em que se definem relações técnicas e de comportamento humano, porém que são geograficamente localizadas em espaços adjacentes. Cada região manifesta ali uma representação física de sua especialidade específica, ou seja, propriedades próprias resultantes da inter-relação entre determinantes históricos que se manifestam através de uma base de recursos, sejam eles materiais, recursos humanos, recursos de capital, e de uma base social subjacente, que envolve ali os sistemas de valores, o sistema político e o sistema econômico. Então vejam só que a análise, ela que era puramente econômica e matemática ali no início do século XX, ali com os trabalhos ali em 1909, ela começa agora a incorporar outros aspectos, inclusive políticos, sociais, culturais, para colaborar com a análise da escolha locacional. Uma das características básicas ali do processo de polarização industrial é a concentração territorial das empresas do complexo. Então é registrada como consequência da contratação geográfica das plantas industriais uma intensificação de outras atividades econômicas, ligadas ao atendimento do complexo industrial e dos recursos humanos ali centralizados. Então, as necessidades coletivas de alojamento, transporte, serviços públicos e outros atraem
a implementação de uma série de outras atividades urbanas que acabam por caracterizar uma forte intensificação do crescimento do produto e das rendas. E dessa forma, o polo industrial ele situa-se como um centro de acumulação e concentração de recursos humanos e de capital fixo. Né? E lembrando que capital fixo é tudo aquele que a gente considera como investimento, sejam ali máquinas, equipamentos, um carro, um imóvel, tudo aquilo que serve para produzir um determinado produto ou um serviço. E também que as instalações ali de infraestrutura apresentam uma determinada rigidez, né? Então, assim, tudo isso fica num lugar, num polo concentrado, e é difícil isso sair dali, né? Então, se você pegar uma zona industrial já bem desenvolvida, é difícil que a maioria das empresas vai conseguir mudar dali, porque eles têm economias de escala já sendo aproveitadas, então isso vai acarretar em dificuldades para a realocação dos fatores produtivos para outros espaços. Esses efeitos de intensificação de atividades que se revertem em taxas maiores de retorno ao capital investido nessas regiões polarizadas, eles têm como resultado a transformação do meio geográfico imediato e a economia nacional como um todo, resultando em disparidades interregionais. A concentração populacional nessas áreas intensifica-se no sentido de serem usufruídas economias de escala ou de aglomeração, e externalidades positivas, e tecnológicas ou pecuniárias, né, sob a forma de diminuição de custos indiretos e de disponibilidade de infraestrutura social e econômica. Cabe aqui só para fazer um parênteses, né? Economias de escala acontece quando a gente aumenta a produção e os custos médios de longo prazo eles se reduzem. Economia de aglomeração a gente já viu nas aulas anteriores, né? Compreende ali também ganhos de economia de escala, mas por terem várias firmas, entre elas pode ser ter empresas adjacentes ou subjacentes à cadeia econômica, mas também até os concorrentes, né? E externalidades são aquelas coisas que, como é que eu posso explicar? Elas transbordam para os seus efeitos para outras atividades. Por exemplo, se a gente tem uma externalidade negativa, quer dizer que uma empresa, por exemplo, ela está produzindo um certo produto, mas ela polui o meio ambiente. A externalidade negativa é a poluição, seja ela sonora, seja ambiental, né? Ou pode ser que ela explore muito algum recurso, né? Então ela está explorando muito o trabalhador, tá? Trabalho escravo. É uma externalidade negativa, que isso vai gerar impactos negativos em outras áreas, né? Agora, externalidades positivas é quando uma empresa que produz um certo tipo de produto, que tem um alto nível tecnológico, às vezes acaba dando espaço para uma empresa que produz um produto que é paralelo ao seu mercado, né, que não concorre diretamente, mas traz também desenvolvimento para a economia e para as pessoas como um todo. Então, externalidades positivas são aquelas que transbordam. Externalidades tecnológicas são aquelas que quando o cara aprendeu a fazer um software de fazer apresentações de slide, ele também vai acabar aprendendo a fazer um software de digitação de texto, né? Então, são coisas tecnológicas que vão passando para outros mercados, né? E pecuniárias são aquelas que não têm exatamente a ver com aquilo que estava sendo produzido, mas acaba sendo uma consequência daquilo. E tais economias existem não apenas para as empresas, mas também para a coletividade, atuando como um polo de atração de recursos humanos. Isso a gente vê em muitos polos assim de alta tecnologia, muito até propagado isso, né? Por exemplo, o Vale do Silício, Palo Alto lá na Califórnia, aquela região ali, tudo tem um monte de empresas de alta tecnologia que atrai pessoas com mão de obra muito elevada, com muito conhecimento. Então, o preço de moradia lá é caro, que atrai também um comércio mais caro, tudo lá é mais caro e acaba tendo rentabilidade suficiente para atrair mais inovações, né? E também atrair um mercado de trabalho mais específico, né? Mais caro, mas porém com uma produtividade maior. As diferenças inter ou intra
regionais de salários reais impulsionarão a mão de obra a se deslocar a áreas com salários mais baixos para as polarizadas, que apresentam, de modo geral, salários mais compensadores. Então é meio que isso que a gente estava entendendo aqui, né? Que as oportunidades, sejam elas reais ou imaginárias de melhores salários, motivam o deslocamento da mão de obra para esses centros industriais, ainda que acarretem uma crescente taxa de desemprego ou subemprego em períodos posteriores de esgotamento do crescimento de oportunidades de trabalho. Além do mais, países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, a atividade industrial remunera seu fator de trabalho muito acima dos custos de oportunidade, o que implica uma vez mais a concentração geográfica de mão de obra, consequentemente da renda, e em regiões de maior dinamismo industrial. Então é por isso que em países já desenvolvidos, a gente vê uma certa diferença de salários entre regiões, mas em países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, essa diferença é muito maior, porque essas regiões de alta concentração industrial acabam por concentrar muito a renda, né? Porque existe uma discrepância enorme entre a produtividade do trabalho dentro e fora dessas regiões. As áreas mais adotadas de recursos naturais, ou que ocupam geograficamente uma posição privilegiada, seja ali litoral ou uma boa acessibilidade a porto, né, alguma questão de transporte, ou mesmo as que são historicamente, que foram pioneiras ali no desenvolvimento de um povoamento, essas regiões se encontram com vantagens comparativas em relação às demais regiões para um processo de desenvolvimento industrial. Isso porque muitos dos custos ali já foram, vamos dizer assim, amortizados, né? Então, um lugar que historicamente é um porto, uma cidade que tem lá mais de 500 anos, né? Aqui no Brasil não vai ter, né? Mas talvez ali agora esteja chegando Porto Seguro, alguma outra cidade ali, mas uma cidade que é muito longínqua, né? As condições já estão sendo criadas ali para fomentar ali um distrito industrial, uma colonização de empresas ali, muito mais tempo do que realmente uma cidade que está nova crescendo, né, do zero. Então isso pode ser atrativo, né? Além do que a região, não só das características macro e micro, mas ali o ponto de vista histórico também é muito importante. E Boudeville, né, em relação a isso, ele vai descrever que é um processo de transformações interdependentes que se produzem em um determinado período, e no caso desse desenvolvimento ser em função de um certo grau de industrialização, é fundamental observar as interdependências e as vinculações técnicas das indústrias daquele espaço com os demais setores localizados interna ou externamente à região. Então ele vai dizer que essas relações técnico-funcionais entre as indústrias do polo e os demais setores são responsáveis pelo grau de integração da região com as demais e condicionam a expansão e o crescimento da renda regional, seja mediante polarização técnica, a polarização das rendas ou ainda mediante a perspectiva da disponibilidade de fatores de produção e de consumo daquela área, que pode ser a base para a polarização psicológica e geográfica. Assim, pode-se deduzir que o crescimento regional associado à industrialização ele é condicionado pela intensidade dos fluxos de renda de pessoas geradas pela intensidade das relações técnicas e comerciais entre as pessoas localizadas naquela região. Por outro lado, né, Soares Villa, né, é um outro autor aí que vai escrever bastante trabalho a respeito desse tema. Ele resume as ideias teóricas desenvolvidas na literatura, definindo 6 fases evolutivas do desenvolvimento regional, em que a evolução de uma metrópole em uma área e a distribuição interurbana da população ao seu redor estão ligadas diretamente ao desenvolvimento do setor manufatureiro. Então ele vai definir da seguinte forma: as fases 1 e 2 da evolução, elas são típicas do aumento rápido de concentração urbana, constituindo etapas de polo de crescimento de processo de metropolização. Então, nessas duas fases, o setor industrial apresenta um lento crescimento, porém as taxas são crescentes, acompanhado pelo crescimento das economias de aglomeração. Então é fácil imaginar isso quando a gente vê uma cidade pequena que está começando a crescer, né? Começa a surgir alguns bairros novos, começam a surgir economias de aglomeração, ou seja,
várias empresas do mesmo setor começam a se juntar em proximidades, e nessas fases, as áreas do mercado manufatureiro são locais e as ligações interregionais são limitadas. Já nas fases 3 e 4, são consideradas típicas de maturidade metropolitana, como resultado da expansão de suas bases industriais e dos interrelacionamentos que se desenvolve com o setor terciário. As proporções do emprego manufatureiro são mais acentuadas do que nos demais setores da economia, e as economias de aglomeração ainda aumentam rapidamente, atingindo uma fase de maturidade a partir do qual passam a apresentar taxas decrescentes de aumento, né? Ou seja, aquelas deseconomias de aglomeração. As áreas de mercado ampliam-se para as demais áreas nacionais e internacionais, e as relações interregionais são significativas e abrangentes. Nas fases 5 e 6, são representativas da estabilidade ou do declínio do crescimento metropolitano e se associam a um decréscimo das proporções do emprego industrial em relação ao de serviços, embora o volume absoluto do emprego manufatureiro ainda possa crescer lentamente. E é engraçado falar que existe um paralelo aqui, chamado especificamente ele colocando o peso do setor de serviços no PIB dos países desenvolvidos, porque a gente vê que o setor manufatureiro ele emprega cada vez mais tecnologias e cada vez menos pessoas, né? Exatamente, né? São menos pessoas, mas que trabalham em áreas com maior requisitos de conhecimento tecnológico. Então a produtividade é maior, então acaba se empregando menos pessoas. Isso faz com que a maior parte do PIB esteja relacionado nesses países desenvolvidos com o setor de serviços. E quando a gente vê um país como o Brasil, que nos últimos anos está passando por esse crescimento do setor de serviços no PIB, em detrimento do setor industrial, a gente pode fazer um paralelo aí com uma questão de desindustrialização, que é um processo que o país vem passando, né, que iniciou-se ali ainda em meados ali de 2005, quando o nosso câmbio começou a ficar muito valorizado, e muita indústria quebrou aqui no Brasil, né? E aí fez com que o setor de serviços crescesse em relação ao total do PIB, né? Mas isso não demonstra que a gente já está nas fases 5 e 6. Quer dizer mais é que a gente perdeu a indústria e que a gente está voltando uns passos atrás. Então é importante fazer esse parênteses aí. Nessas últimas fases, as economias de aglomeração estão declinando rapidamente, passando às situações de deseconomias, seguidas de descentralização populacional. As áreas de mercado mantêm-se no âmbito nacional e internacional e as ligações interregionais são abrangentes e interdependentes. As inovações tecnológicas e organizacionais, segundo este autor, são ainda os determinantes mais importantes da mudança industrial ao longo prazo. Esse processo de inovação industrial ele é impulsionado pela demanda de mercado e, do lado da oferta de produtos, pela necessidade da diminuição dos custos da produção a médio e longo prazos. O ciclo do produto como elemento do processo de longo prazo da mudança tecnológica, ele acaba também afetando a reestruturação industrial como consequência sobre a regionalização das atividades. E aqui existem 3 fases que englobam essa questão da regionalização das atividades, né? Que primeiro existe aqui um rápido crescimento inicial da demanda na produção, e depois que a pesquisa de desenvolvimento do produto é completada, depois tem a fase madura, que existe um nivelamento da produção, e a fase declinante, onde o produto desaparece do mercado ao ser substituído por outro produto mais eficiente ou de custo menor. A evolução metropolitana e a filtragem do desenvolvimento para as cidades em seu entorno são grandemente influenciadas pelas transformações na indústria manufatureira e do polo do crescimento. As mudanças no setor manufatureiro determinam a distribuição populacional e a dinâmica do setor de serviços na região, e essas transformações são vinculadas a economias e deseconomias de aglomeração. Os processos de industrialização, polarização, urbanização são fortemente interdependentes, e as transformações econômicas e sociais de uma região são vinculadas à situação do seu desenvolvimento industrial.
Então é isso, galera. Espero que tenham aproveitado muito bem a aula. Se tiverem aí dúvidas, gostaria de fazer comentários ou ainda sugestões, entre em contato, deixe os comentários ou mande um zap aí. Muito obrigado, até a próxima aula.